Bom, pessoal, a segunda sub-região que a gente vai estudar nessa aula é a sub-região do sertão, ok? Em relação ao clima, nessa sub-região predomina o clima tropical semiárido. Nesse tipo de clima, nós temos entre 6 a 8 meses seco por ano. Mas o texto traz uma observação que existem áreas onde a semiaridez é mais acentuada do que isso, ou seja, ao invés de serem entre 6 e 8 meses secos, sem chuva, tem determinadas porções desse território que você tem de 9 a 11 meses sem nenhum tipo de chuva, seco, certo? E aí ele dá ênfase, no caso, para o sertão da Paraíba, onde se localiza Cabeceiras, que é um município que no Brasil tem a menor incidência de chuva anual, apenas 278 milímetros. Se você pegar 278 milímetros e dividir por 12, deixa eu pegar aqui a calculadora, 278 dividido para 12 vai dar uma média de 23,1, né? 23 milímetros de chuva mensal, muito pouca chuva. Para vocês terem uma ideia, isso por mês, tá? 23 milímetros por mês. Uma chuva para ser considerada agrícola, ela tem que ter no mínimo 10 milímetros, tá? Então, por exemplo, se chover hoje aqui em Barra menos de 10 milímetros, ela é uma chuva considerada não agrícola, tá? Só a partir de 10 milímetros que ela é considerada uma chuva agrícola. Em relação à vegetação, antes de mais nada, em relação à diversidade climática, a figura número 6 aí, ela apresenta para a gente, está bem nítido, né? A apostila colorida, tudo direitinho, como que, como que a gente pode ver a diferença, mesmo dentro de uma mesma região, a região Nordeste, como a gente tem uma diferença muito grande de climas na distribuição do território, certo? Vocês podem dar uma analisada aí, tá muito claro, tá? É bem colorido o mapa, então fica tranquilo. Em relação à vegetação e relevo, a vegetação típica do sertão é a caatinga, tá? O relevo ele apresenta uma diversidade de altitudes, vai desde chapadas a depressões, e aí destaca-se duas depressões, a sertaneja e do São Francisco, né? Por onde corre o Rio São Francisco. É importante salientar que o Rio São Francisco é um rio que passa por, pela região Nordeste, né? Porém, deságua, né? Finaliza também no Nordeste, mas ele não nasce no Nordeste, né? Ele nasce em Minas Gerais, na Serra da Canastra, tá bom? Em relação ao Rio São Francisco, é importante falar que, apesar dele passar por uma grande extensão, ele passa Minas, Bahia, né? Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Ceará, Piauí, ele, apesar é, ter uma zona de abrangência muito grande, ele não consegue levar água para todos os lugares do Nordeste. E nesse contexto de não conseguir atingir principalmente as áreas mais críticas do Nordeste, né, o extremo sertão, é que há muito tempo, para ser mais exato, desde do século retrasado, desde o século XIX, nós estamos no século XX, né, em 1858, que já se falava no desvio das águas do Rio São Francisco para poder irrigar as terras do sertão, do extremo sertão do Nordeste, né? Bom, ela foi debatida durante anos, não se chegava a consenso, onde finalmente em 2004 foi apresentado uma proposta da transposição do Rio São Francisco e isso foi aprovado, gerou uma série de debates, controvérsias, pontos favoráveis, pontos desfavoráveis. E em 2008 essas obras foram iniciadas e estão até hoje em processo, tá?
muitos ambientalistas temiam impactos ambientais e sociais, mas também a gente pode parar para pensar naquelas pessoas que não tinham um acesso regular à água, tá? No que se refere à economia da região, né, a criação de gado foi desenvolvida, né, vinda da sub-região Agreste, né? Ela ocorreu a partir de Olinda e Recife, em Pernambuco, e em Salvador, Bahia. Os principais produtos cultivados nessa área do sertão são milho, feijão, arroz, mandioca, algodão e frutas. A parte de fruticultura, ela obteve sucesso no sertão, e isso se deu graças ao avanço da ciência, né, e da tecnologia, né, as técnicas de irrigação implantadas a partir da década de 80 do século passado. Com isso, essas áreas, com essa irrigação, nessas áreas foram permitidos até 4 safras durante o ano, dependendo do tipo de fruta, né? Uma observação que o texto traz é que essas áreas irrigadas, elas mesmo sendo irrigadas, elas são insuficientes para atender todos os agricultores da região. Com isso, convivem no vale submédio do Rio São Francisco uma agricultura agroexportadora em escala internacional, né? Onde você tem uma forte tendência à concentração de propriedade de terra, e um outro contexto seria baseado em pequenos, o texto fala mini latifúndios, né, pequenos latifúndios que não dispõem de sistemas de irrigação. As famílias que detêm a, a propriedade desses pequenos latifúndios constitui a mão de obra assalariada empregada nas grandes propriedades das áreas irrigadas. Ou seja, você tem uma dependência muito grande em relação ao acesso à água, não só para a subsistência, mas também para o cultivo da, de certos tipos de plantação sobretudo, da parte de fruticultura. E quando você tem numa tendência exportadora, né, agroexportadora, consumo externo, não consumo interno, tá? Nessa figura 9, a gente pode ver o que estava tratando no primeiro parágrafo, quando fala do desenvolvimento da criação de gado, tá? A partir do século XVIII, como ela se expande, né? Ela sai das zonas, da zona da mata, né, e do agreste também, e vai se interiorizando no território, na região nordestina, sobretudo na área do sertão, ok? Entrando até um pouco, como a gente pode observar aqui na parte superior do mapa, no Maranhão, tá? Por esses dois pontos aqui, mas em sua maioria ela se expande aqui para o sertão nordestino. A gente finaliza aqui essa apostila 2. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato nos dias e horários que eu disponibilizei agora há pouco, ok? Abraço.